Estamos de volta e vamos dar sequência às nossas super aulas Enem 2011. O professor Mocelin vai falar para a gente sobre o despertar do mundo árabe na nossa próxima aula de História. Vamos lá? A prova de Ciências Humanas e suas tecnologias, do Enem, costuma retratar temas da contemporaneidade e também revisitar o passado em função de temas importantes dos nossos dias. O despertar do mundo árabe, as origens. Lá por 570, nasceu Maomé. Maomé, de uma tribo árabe, ele começou a pregar um credo monoteísta, o Islã, ou seja, a submissão à vontade de Deus. O islamismo é uma religião monoteísta que se caracteriza pela crença em Alá, Alá, a palavra em árabe Deus, a crença nos anjos, nos profetas, nos livros sagrados, especialmente no Alcorão, na ressurreição, no juízo final. Importante destacar que há no islamismo toda uma tradição judaica e também cristã. Maomé nunca se considerou um deus, mas sim um profeta. E Jesus, Isa, em árabe, também é considerado um profeta no islamismo. Maomé morreu em 632. Os califas, sucessores do profeta, deram início ao expansionismo árabe. A busca de terras férteis, a procura pelo domínio de rotas de comércio, fez com que, em poucos anos, os árabes conquistassem aquela região da Palestina, Síria, Pérsia, e o Islã se propagasse pelo Oriente Médio e por regiões as mais diversas da Ásia. A dominação árabe se deu lugar à dominação persa. Os persas se converteram ao Islã, depois os mongóis e tribos turcas. É importante destacar que o islamismo é uma religião que atingiu as mais diversas etnias. Veja bem, nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe. Hoje, o país que concentra a maior população muçulmana do mundo é a Indonésia. E os indonésios, eles são javaneses, malaios, não são árabes. Existem árabes, por exemplo, no Líbano, na Síria, que são cristãos. Os turcos vieram formar um grande império, que ficou conhecido como o Império Otomano, que se estendeu pela Ásia Menor, norte da África e sul da Europa. O Império Otomano entrou em crise no século XIX, perdeu territórios na Europa, a Grécia se tornou independente, a Sérvia, Montenegro, mais tarde a Albânia. A região da Bósnia e Herzegovina foi anexada em 1908 pela Áustria. Na Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano lutou ao lado da Alemanha, da Áustria-Hungria e da Bulgária, e foi um dos derrotados. A derrota na Primeira Guerra fez com que, pelo Tratado de Sèvres, o Império Otomano fosse partilhado pelas potências vencedoras. Britânicos e franceses dividiram o Oriente Médio. Alguns exemplos. A Síria e o Líbano ficaram sob o domínio da França. A Palestina, aquela região onde hoje é o Iraque, aquela região onde está a Arábia Saudita, ficou na órbita de influência da Grã-Bretanha. Os países árabes, então, vão ser partilhados
pelas duas grandes potências imperialistas, no caso a Grã-Bretanha e a França. Antes disso, em 1911 e 1912, ocorreram uma guerra entre a Itália e o Império Otomano. E os italianos foram vencedores. Eles anexaram a Cirenaica e a Tripolitânia, que mais tarde esses territórios vieram a formar a Líbia. Com a Segunda Guerra Mundial, as grandes potências colonizadoras entraram em declínio. E uma das consequências da Segunda Guerra foi a descolonização da Ásia e da África. Paulatinamente, Egito, Sudão, Tunísia, Síria, Iraque, Líbano, tornaram-se independentes. Houve muita violência na Argélia, que era uma colônia francesa. A Argélia rica em petróleo. Na Argélia viviam mais de 1,5 milhão de franceses, os Pieds-Noirs, que consideravam a Argélia uma extensão do território francês. A guerra de guerrilhas, o terrorismo, fizeram com que o governo francês, do presidente Charles de Gaulle, optasse por uma solução negociada. E em 1962, a Argélia tornou-se independente. A criação do Estado de Israel trouxe problemas novos para o Oriente Médio. Em 1947, a ONU votou a partilha da Palestina. De acordo com a votação da ONU, deveriam ser criados 2 estados, um estado judeu e um estado árabe. A cidade de Jerusalém, por ser sagrada para 3 religiões, para o Islã, para o judaísmo e para o cristianismo, teria um status internacional. Em maio de 1948, foi criado o Estado de Israel. Porém, não foi criado um Estado árabe. 48 e 49, ocorreu a primeira guerra árabe-israelense. Israel venceu os países da Liga Árabe, o Egito, a então Transjordânia, o Líbano, a Síria, e anexou a metade de Jerusalém, enquanto que a outra metade ficou sob o domínio dos jordanianos. A derrota teve consequências enormes, especialmente no Egito. Em 1952, no Egito, jovens oficiais do exército derrubaram o rei Farouk e instauraram a república. Dentre os oficiais estava Gamal Abdel Nasser. Nasser logo emergiu como a principal liderança e tornou-se a figura mais expressiva do chamado pan-arabismo. Em 1956, Nasser, que havia nacionalizado o canal de Suez, sofreu a agressão da Grã-Bretanha, da França e de Israel. Foi a Guerra de Suez. A ameaça de intervenção soviética fez com que israelenses, franceses e britânicos batessem em retirada. Derrotado no plano militar, Nasser obteve uma grande vitória diplomática e emergiu como uma figura exponencial do pan-arabismo. Em 1967, nós tivemos uma outra guerra, a Guerra dos 6 Dias. E nesta guerra, a vitória de Israel foi avassaladora. O Egito perdeu a faixa de Gaza e o Sinai. A Jordânia perdeu a Cisjordânia, enquanto a Síria perdeu as colinas de Golã. A cidade de Jerusalém foi totalmente tomada, ocupada pelos israelenses. Desde a criação do Estado de Israel, uma questão
não foi resolvida, a do povo palestino. Os palestinos são árabes, em geral de religião muçulmana, há palestinos cristãos, que passaram a viver no Estado de Israel como cidadãos de segunda categoria. Muitos tiveram que se refugiar em países vizinhos e vão viver no Líbano, no Iraque, na Síria, no Egito, em condições deploráveis, dependendo de ajuda internacional. Muitos foram expulsos de suas terras, de suas casas, e sonham em um dia voltarem. E sonham em criar um Estado palestino. É importante que você observe que a criação do Estado de Israel trouxe foi um fator de desestabilização no Oriente Médio. E que as emancipações, elas tornaram estes países, entre aspas, independentes. Porque Egito, Sudão, Argélia, Tunísia, Marrocos, Síria, Líbano, vão ligar-se de uma maneira ou outra às antigas potências colonizadoras. Nós poderíamos falar de um neocolonialismo. Durante a Guerra Fria, os países da região ou atrelaram-se aos Estados Unidos, a maioria deles, enquanto outros atrelaram-se à União Soviética. De qualquer maneira, o que a gente observa no mundo árabe, pós-independência, o predomínio de ditaduras. No caso egípcio, o regime de Nasser não vacilou em reprimir a chamada Irmandade Muçulmana. Era um regime ineficiente, onde graçava a corrupção. E apesar do carisma de Nasser, as realizações no plano econômico, social, foram pífias, enquanto que, em termos bélicos, a derrota de 67. Os palestinos, eles procuraram se organizar. A criação da OLP, em 1964, mas os palestinos também vão se dividir em diversos grupos, o que vai dificultar suas ações no que tange às lutas pela independência de um Estado palestino. É importante destacar que a interferência de outros países na questão palestina, os interesses do Irã, do Iraque, da Síria, fizeram com que houvesse esta fragmentação. O que nós temos observado no mundo árabe é a existência de uma quantidade enorme de países, e isto decorreu, em grande parte, das pressões das potências colonizadoras. Apenas para que você perceba. Omã, Bahrein, Arábia Saudita, Kuwait, países com enormes reservas de petróleo. Não era interessante que houvesse apenas um ou dois países controlando todas estas riquezas. O exemplo mais significativo da criação artificial de um país, a criação do Iraque, obra de Winston Churchill, obra dos britânicos. O que fizeram ao criar o Iraque? Colocaram no mesmo país, ao norte os curdos, ao centro os sunitas e ao sul os xiitas. Não há um povo iraquiano, não há uma língua iraquiana. Você tem grupos rivais
dentro de um mesmo território. Saddam Hussein, que era sunita, os sunitas são minoritários, ele governa com mãos de ferro, não vacila em reprimir, usando inclusive armas químicas, os curdos e também os xiitas do sul. No mundo árabe, nós observamos, de um lado, a ideologia nacionalista, a época da Guerra Fria, o chamado socialismo árabe, mas com o colapso do comunismo, com o fim da União Soviética, com a descrença em relação às ideologias tradicionais, notadamente o marxismo, o que se observa no mundo árabe é a ressurgência do fundamentalismo religioso. É importante destacar que existem fundamentalistas em todas as religiões. Existem fundamentalistas cristãos, fundamentalistas judeus e, claro, fundamentalistas islâmicos. E um erro muito comum é as pessoas associarem o fundamentalismo com o xiismo. Talvez pelo triunfo da Revolução Iraniana em 79, que derrubou Shah Reza Pahlavi e guindou ao poder o Ayatollah Khomeini, que transformou o Irã numa república islâmica. Mas você deve verificar que os talibãs lá do Afeganistão, eles não são xiitas, eles são sunitas e são fundamentalistas. O Osama Bin Laden, saudita, né, wahabita, ele é sunita, ele era sunita, né, e era fundamentalista. O Hamas, o Hezbollah, são grupos fundamentalistas. E nós vamos ter, a partir dos anos 80, um novo método de luta. É claro que atentados suicidas nós tivemos desde os primórdios da história, mas na escala assim assombrosa das últimas décadas, não. Os homens bombas, mais recentemente as mulheres bombas e até as crianças bombas. Há um desencanto com as doutrinas políticas tradicionais. Observe que a descolonização não significou a independência real do mundo árabe. As emancipações fizeram surgir o neocolonialismo. E os países, entre aspas, independentes, em sua maioria, se transformaram em ditaduras. A democracia, nos moldes que nós conhecemos, a liberdade de imprensa, nós não observamos na maioria dos países árabes. Mas, felizmente, nós temos observado, pelo menos ao longo deste ano, os caminhos que podem conduzir o povo árabe a regimes democráticos. Eu destacaria o papel da religião. Só que o papel da religião não é tão significativo hoje quanto foi nos anos 80, na década de 90 e ali no começo do século XXI. Eu tenho a impressão que a Al-Qaeda tem perdido prestígio junto às massas e a religião continua tendo um papel relevante, mas que o terrorismo, através de atentados suicidas, não tem o apoio das massas. A crise econômica e social tem levado milhões ao desemprego. Vamos dar o exemplo do Egito, onde grande parte da juventude está desempregada. O mesmo acontece na Tunísia. Modelos neoliberais fazendo concessões ao mercado,
as regras do FMI, as imposições de grupos financeiros internacionais, têm gerado graves crises nos países do Oriente Médio, do Norte e também do Norte da África. Devemos acrescentar que as novas mídias, o telefone celular, a internet, tiveram um papel relevante na convocação das massas para os protestos contra, por exemplo, o presidente lá do Iêmen, o presidente do Egito e a rebelião na Tunísia. Vamos analisar alguns casos. O Egito. O Hosni Mubarak governava o Egito desde a morte, desde o assassinato do presidente Anwar el-Sadat, em 1981. O regime egípcio caracterizava-se pela sua corrupção, pelos seus desmandos, pela falta total de liberdade. O Egito é um país populoso, grande parte da população vive em condições miseráveis. A cidade do Cairo, uma cidade tremendamente populosa, e as manifestações contra o Hosni Mubarak mostraram que, principalmente a juventude, sonha com mudanças. A questão é a seguinte: derrubaram o Mubarak, os militares se instalaram no poder, o Egito caminhará em direção a uma democracia? A Tunísia. A Tunísia é um país que tem condições econômicas um pouco melhor que as condições do Egito. Tem uma população com um nível de escolaridade relativamente alto. Porém, o regime que governava a Tunísia era uma ditadura que durava mais de 20 anos. A Tunísia é um governo corrupto, onde o nepotismo graçava em larga escala. E esse governo foi derrubado. A Síria é governada pela família Assad há muito tempo. Na Síria, quem está no poder é a minoria alauíta que controla o exército. A repressão tem sido atônica. A comunidade internacional tem condenado a repressão, mas de real pouca coisa tem sido feita. No pequeno Bahrein, o Bahrein tem uma população de maioria xiita, mas os governantes são sunitas. O Bahrein, para vocês terem uma ideia, tem o quê? 750 quilômetros quadrados, mas é uma série de ilhas, e o petróleo jorra em profusão, tem um índice de desenvolvimento humano até elevado para a região, e a maioria xiita tem sido oprimida pela minoria sunita. A Arábia Saudita, inclusive, enviou tropas para ajudar na repressão. A Arábia Saudita, que é um regime estável, relativamente estável, aliado dos Estados Unidos, mas um regime onde as mulheres não votam, onde a condição feminina é de opressão, e, pasmem, as mulheres não podem dirigir veículos, não podem ser motoristas. A Líbia tornou-se independente em 1951, o rei Idris, daquela região da Cirenaica, um governo fraco, um governo totalmente dependente das multinacionais ligadas ao petróleo, graçava a corrupção. Mas em 69 houve um golpe militar. E à frente deste golpe estava um jovem coronel de 27 anos, Muammar Gaddafi. Gaddafi tornou-se uma figura emblemática
na política internacional nos anos 70 e 80, financiou grupos terroristas e era considerado persona non grata pelos norte-americanos. A partir dos anos 90, Gaddafi procurou moderar as suas ações e passou a ter um relacionamento até razoável com os países ocidentais, Itália, Grã-Bretanha, França, Estados Unidos. Mas, em fevereiro de 2010, a partir da cidade de Cirenaica, gigantescos protestos contra o governo de Gaddafi. E, surpreendentemente, o governo do Gaddafi começou a ruir. Ainda há resistência, mas, ao que parece, a era Gaddafi já ficou para trás na Líbia. O problema é que a Líbia tem mais de 150 tribos. A Líbia nunca foi uma democracia. A grande questão será a manutenção da unidade líbia e, sobretudo, como a Líbia vai constituir um governo que respeite os direitos humanos, um governo democrático e que as riquezas oriundas da exploração do petróleo efetivamente chegue até as massas, melhorando as condições de vida dos líbios. Nós podemos vislumbrar em relação ao mundo árabe muitas lutas, que paulatinamente os árabes consigam fazer triunfar a democracia e que a condição da mulher efetivamente avance. O que é importante destacar que as grandes potências imperialistas, Estados Unidos, Grã-Bretanha, mas principalmente os Estados Unidos, eles condenam regimes ditatoriais que não fazem o jogo das grandes transnacionais. Por exemplo, Gaddafi, ditador, sim, que bom que foi deposto. Na Síria, ditadura, mas a Arábia Saudita é uma ditadura pior. A Arábia Saudita, o desrespeito aos direitos humanos é tão ou mais grave do que em vários países do mundo árabe, Kuwait, Omã, Bahrein. Quer dizer, oxalá a OTAN, a ONU, venham a se preocupar também com a democracia nestas outras regiões. E para encerrar, eu cito o filósofo Jean-Paul Sartre, que escreveu: quando a liberdade eclode no espírito de um homem, 10 não podem nada contra esse um. Que este movimento pela democracia seja irreversível. E você, que vai fazer o Enem, tome cuidado. Podem pegar um texto jornalístico sobre estes eventos recentes e perguntarem sobre as origens. Então, esperemos que você tenha alguns subsídios através desse nosso encontro para responder possíveis questões. Um grande abraço.